até mesmo as genealogias. Não há nada na Escritura que não seja importante. E eu vou dar um exemplo. A gente tem lá em Êxodo, Deus diz a Moisés, né, que endureceria o coração de Faraó. Por qual motivo? A gente vê isso também em Romanos 9, né? Deus endureceu o coração de Faraó, e aí a Bíblia depois vai mostrar que Faraó endureceu seu coração, né? E a gente sabe também pelos textos bíblicos que Deus endureceu o coração de Faraó para que Deus mandasse todas aquelas 10 pragas, né? E Faraó, com o coração endurecido, relutasse e continuasse ali a querer rejeitar o pedido de Moisés, que em última instância era o pedido do próprio Deus. Mas o próprio Deus tinha um plano por trás disso. E é claro que o plano de Deus, a providência de Deus é multifacetada, né? Ou seja, ele é um plano que guia para vários objetivos, ao mesmo tempo que tem um objetivo central, principal. E eu vou te mostrar um exemplo. Deus endureceu o coração do Faraó e lançou aquelas 10 pragas. Por qual motivo? Para que o seu nome, o grande nome de Deus, fosse conhecido e reconhecido pelas nações. Não fosse conhecido pelas nações. As nações ouvissem falar da fama, né, de Deus por aquilo que aconteceu no Egito. E a gente tem um exemplo disso. Lá em Josué 2, quando os espias invadem a cidade de Jericó, a gente tem ali Raabe, a prostituta. E a prostituta Raabe, né, ela diz o quê? Que todos estão sabendo dos feitos do Deus dos hebreus, porque souberam o que aconteceu no Egito. E ela ainda diz que sabe que aquela terra foi dada para eles, que Deus deu aquela terra para eles. E ela ainda reconhece no final Deus. Ou seja, quando os espias chegam lá, eles encontram uma mulher que estava sendo convertida, ou se já não era, convertida e sendo convertida ao verdadeiro Deus. E como ela reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro e único Deus, ou melhor dizendo, o Deus, né, maravilhoso, grande, que é maior do que os deuses que tinha naquela nação, né, na nação de Jericó, através daquilo que ela escutou sobre os feitos no Egito. Então a gente já percebe na história de Raabe que o plano de Deus e a providência de Deus em endurecer o coração de Faraó já estava trazendo resultado, né? Alcançando a vida de Raabe, porque Deus já tinha planos em salvar Raabe, e nesse plano de Deus em salvar Raabe estava incluso de Raabe ouvir sobre este Deus, sobre o verdadeiro Deus, através daquilo que aconteceu no Egito. Bom, e aí tem mais uma questão para a gente ver que tudo que está nas Escrituras, nada se joga fora, tudo é importante, não há nada que deva ser desconsiderado, né, como sendo palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. As genealogias, as tão cansativas genealogias, como dizem, por ser as partes que as pessoas até às vezes pulam, né? Adivinha quem está na genealogia de Cristo? Raabe. Então, dentro do plano maravilhoso de Deus em endurecer o coração de Faraó, e com isso vir as 10 pragas, e com isso Raabe ficar sabendo do que aconteceu, e com isso ela reconhecer o verdadeiro Deus, e com isso ela ali ajudar os espias, e com isso ela ser poupada, e com isso ela ser trazida para dentro da nação de Israel, e com isso ela ter casado com um israelita, e com isso na sua
sua descendência vir o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, a providência divina, os decretos divinos. Por isso que eu não creio na ideia de uma coisa ao acaso, de uma coisa mediante as nossas livres escolhas sem que Deus intervenha, porque senão é muita coincidência e as coisas não sairiam como saiu, né? Deus, ele é soberano. Deus é tão soberano que a gente tem a nossa responsabilidade humana ao mesmo tempo que Deus continua sendo soberano. É incrível isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, nisso você já percebe a soberania de Deus na história. É isso aí. Deus abençoe a todos.